Muito bem, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Ex-Ateu. Eu só peço que você não esqueça de se inscrever, isso é muito importante, tá? Dá essa moral pra gente aí, se inscreve, marca o sino na opção todas. Hoje nós vamos reagir a um vídeo do Pirula aqui, onde ele vai falar sobre a questão se existe ex-ateu. É assim que tá o título do vídeo dele. Eu acho que esse título por si só é idiota, né? É uma questão meramente retórica, que não deveria nem ser debatido isso aí, né? Enfim, mas vamos ver o que ele vai falar. Sem mais demoras, botei o vídeo dele aqui mais acelerado, que você sabe como é que é os vídeos dele, né? Vou tentar fazer o mais rápido possível aí. Vamos lá, vamos ver o que ele falou aí. Se você achar importante, se você gostar do vídeo, não esquece de deixar seu like, tá? É muito importante. Vamos lá. Se fosse só ligar a câmera e falar qualquer bosta, provavelmente eu já tava rico, né? Como comigo não funciona assim, eu tenho aí essa válvula de escape que é o Pergunte ao Ateu, que eu acho que é, inclusive, um quadro muito interessante. Eu acho que muita gente gosta, né? Afinal de contas, tem muita gente que é ateia, que me assiste, que quer se ver representada, né? Ver algumas respostas, e tem muita gente que não é ateu, que me acompanha e que gostaria de saber o que um ateu pensa sobre determinado assunto ou não. E aí, como vocês podem ter visto no título do vídeo, eu vou falar sobre ex-ateus. E eu não vou citar exemplo de nenhum aqui, tá? Já vou deixando claro, porque não quero deixar esse vídeo aqui pessoal, né? No caso assim, individualizado, tá? Eu não vou falar do fulano, beltrano, não sei o que, não. Até porque, geralmente essas pessoas que falam que são ex-ateus são pessoas... Bom, enfim, vai, eu não vou colocar... Já tentando te influenciar aí, né? Influenciar a plateia acerca dessa categoria, né? Dos párias, né? Essa categoria aí dos anátemas do ateísmo, né? o carro na frente dos bois aqui, tá? Bom, vamos lá. A pessoa que fez essa pergunta pra mim, né, lembrando, tá? Isso é um detalhe muito importante. Eu leio as perguntas que são feitas sempre no vídeo anterior, nos comentários do vídeo anterior. Então, por exemplo, esse daqui é o 14º Pergunte ao Ateu. Eu não vou ler a pergunta do 12º, nem do 11º, nem do 10º, por mais que tenham perguntas muito boas. Eu vou ler sempre a do vídeo anterior. Então, no caso aqui, eu te... Show. Sabe, que estão nos vídeos anteriores, mas eu tenho que respeitar as regras que eu mesmo criei. E essas pessoas não refazem a pergunta depois nos outros vídeos, né? Então eu fico triste, porque eu acho que eu não tenho... Engraçado, né? Não tem nada a ver, acho, com o vídeo dele, que ele vai falar aqui. Mas assim, eu queria botar esse comentário pessoal. O Pirula, ele não muda, né, cara? Há anos que a gente conhece ele tá sempre com esse visual, né? Sempre com essa mesma cabeleira, com essa sobrancelha colada... Né? Eu não sei por que isso aí. Eu acho que isso já diz muito dos fatores psicológicos, né, dessa galera aí. Ele nem é um cara feio, né? Se ele cortasse o cabelo igual de homem direitinho, fizesse essa sobrancelha dele aí, né? Desse uma parada, né, nesse matagal aí, eu acho que ia ficar muito bem apresentável. Mas ele prefere ser assim, né? Meio desleixado, né? Essa aparência, né? Esse estilo de desleixado, né? Não sei por que disso aí, mas com certeza é algum fator psicológico. Talvez quando ele era mais novo, era arrumadinho, ele sofreu alguma coisa, alguma decepção amorosa, então, sei lá. Aí ele resolveu ficar desleixado de vez. Mas só, se ele tá feliz, né? Mas é só um comentário mesmo aí. Uma curiosidade que eu não sei por que disso aí. Ele prefere ser assim, né? Então, é aquilo. Engraçado que ele é muito igual à religião, né? Que é imutável, né? Ele não muda a figura, né? Interessante isso. Tenho muitas pessoas que assistem mais de um Pergunte ao Ateu, assiste um, depois não vê mais. Ou também o YouTube que não distribui, etc. E eu só tô lendo as perguntas que vêm atreladas à hashtag Pergunte ao Ateu, beleza? No último vídeo tem, deixa eu dar uma olhada aqui só pra ter uma noção. No último vídeo tem 1137 comentários. Eu não vou ler 1137 comentários. Talvez até possa passar os olhos ali, mas eu não vou ler sobre isso. Então, se não vou gravar, eu vou responder. Não, lugar errado, deixa o Pirula com raiva, deixa o tio Pirula com raiva, tá? Vamos ser conscienciosos. Este vídeo aqui, hashtag Pergunte ao Ateu e perguntas pertinentes ao assunto. Se a sua pergunta não for lida, não se preocupe, faça ela de novo no próximo vídeo, e aí, quem sabe, eu não escolho ela, tá bom? Então, vamos lá. A pergunta, quem fez, foi uma pessoa chamada Sinapse. Não tem o nome dela aqui, infelizmente, né? Mas como a pergunta é boa, eu escolho por pergunta e não pelo nome da pessoa. Se fosse uma foto de anime aqui e o nome fosse, sei lá, Ben 10 1 2 3 7 8 4 2, eu ia ler.
tá? Não importa aqui se é uma conta fake ou se é uma conta não identificada, o importante é a pergunta. Tanto aqui, hashtag pergunte ao ateu, doutor Talvez porque a pergunta do capitão fake em questão veio a te agradar, né? É uma pergunta conveniente à sua bolha a qual você representa. Se fosse uma crítica contundente, talvez você não ia gostar. Mas enfim, vamos ver o que diz aí. Pirula, não precisa chamar de doutor, mas enfim. Gostaria que o senhor falasse... Nossa senhora, sou um idoso. Gostaria que o senhor falasse a respeito de ex-ateus. Eu não queria ser ateu, mas sinto que não escolhi ser, e eu meio que cheguei a uma conclusão lógica que não faz sentido ter uma crença, muitas vezes tendo até um pouco de inveja de quem tem algum tipo de fé em momentos difíceis, por exemplo, né? No caso aqui depois entre parênteses. Mas simplesmente não consigo seguir uma religião. Mas vejo que no meio ateu existe... E o que. Já peguei um erro aqui do pensamento desse cara, né? O que tem a ver seguir religião ou não com crença em Deus? Ou crença em deuses? Ou chame lá como você quiser, energia, enfim. Tem nada a ver. Você vê que o pensamento do ateu no Ocidente é muito atrelado à religião ainda. Né? Religião organizada, ao cristianismo principalmente, né? Então se ele vê que, pô, essas histórias do cristianismo não colam mais pra mim, logo eu vou ser ateu. Sabe? É um salto lógico absurdo. Aí você vê que no fundo, se você for investigar essas pessoas mesmo, você vai ver que elas não são ateístas. Né? Elas desconstruíram uma religião. Mas há diversas outras visões, inclusive fora da religião. Então já começa por aí. Existem muitas pessoas que negam sua divindade, as divindades, no caso, né? Acho que ele escreveu errado aqui, por raiva, por desilusão, e quando isso passa, eles voltam para a igreja gritando aos quatro ventos: eu sou um ex-ateu. Essa é uma pergunta que eu queria responder há muito tempo, tá? Eu tava esperando alguém fazer essa pergunta e ninguém fazia. Ou se fazia, eu não li, tá? Então, Sinapse, obrigado por ter feito essa pergunta, tá? Que na verdade não é nenhuma pergunta, né? Você pediu uma dissertação aqui, né? Fale a respeito de ex-ateus e dê um exemplo aqui. Primeiro, sobre o ateísmo ser uma escolha ou não, tá? Eu já vou logo de cara falando aqui, eu tenho vídeos sobre isso, tá? São vídeos muito legais que eu gravei antes dessa série, Pergunte ao Ateu, e eu gravei já pensando em fazer essa série, que é se ateísmo é opção ou não, se é uma escolha ou não da pessoa, em que eu chego nessa mesma conclusão de que na maioria das vezes não é uma escolha. Na verdade, acho que em todas as vezes, mas aí eu não tenho como ser cientificamente acurado falando que são todas, mas enfim, tá? Que provavelmente são todas. Muitas das vezes a pessoa se diz ateísta para ficar mais bem inserido numa bolha progressista. Essa aqui é a realidade. Afinal das contas, tudo tem envolvimento com política, né? Ainda mais hoje em dia. Outro que é o você devia deixar de ser ateu, né? Que é quando as pessoas fazem esse tipo de acusação, né? Você não pode ser ateu, você não devia ser ateu, e que isso na verdade é um caminho sem volta. Ser ateu realmente, a meu ver, na maioria das vezes não é uma opção, tá? Você conclui o ateísmo, você não vira ateu no sentido assim de eu vou ser ateu porque eu tô afim. Muitas vezes... Não é, né? Mas conclusão... Aí que tá, uma conclusão. Conclusão baseada em quê? Se não existe provas, evite conclusões, né? Então, qual é a prova de não existência? Não tem como. Então, já vê que é uma conclusão errada. É uma conclusão, mas é uma conclusão errada. Você tem, obviamente, experiências traumáticas com a religião, né? Então a pessoa se deu mal, sei lá, ou teve uma situação muito difícil, sei lá, no cristianismo, ou em algum lugar do cristianismo, sei lá, numa igreja batista, numa igreja luterana, na igreja católica, né? Num grupo da igreja católica, não necessariamente na igreja como um todo, sei lá, no testemunho de Jeová, ou então no espiritismo e tal. Enfim, a pessoa teve alguma experiência negativa em alguma dessas religiões, ou, enfim, doutrinas e tudo mais, e essa pessoa, então, fica com raiva da religião e, eventualmente, acaba dizendo que é ateia. Mas, como você mesmo falou, tem muita gente que fica com raiva, com desilusão, com alguma coisa com relação à religião e passa a negar Deus por birra. Quando você vai ver o discurso da pessoa... É complicado isso, né, gente? Como é que alguém vai negar a Deus por birra? Quer dizer, eu acredito num ser superior, ainda mais nessa visão punitiva, né? Que um dia seremos julgados e punidos ou não, ou beneficiados com paraíso, e você, por birra, você se volta contra a figura de Deus, né? A narrativa a favor de Deus. Cara, sinceramente, a pessoa que se diz ateísta por birra com Deus, ela, no fundo, ela acredita ainda em Deus, né? Ela só tá com raiva da religião. Mas por causa disso ela ataca a Deus, quer dizer, essa pessoa, de duas umas, ou ela é ateísta mesmo, ou ela é doida, né? É maluca. Como que assim, você acredita em Deus, mas tá se voltando contra ele por birra? Quer dizer, a pessoa não tem mais o medo da punição, mesmo acreditando que esse ser existe, naqueles modus operandi daquele ser? Isso não existe, né, pessoal? Isso é doideira, né?
A pessoa realmente ela não está efetivamente demonstrando não acreditar em Deus. Ela está realmente querendo demonstrar que Deus é mau, que Deus é ruim. Sabe, não é nem que Deus não existe, é que Deus é ruim, logo como Deus é ruim, ele não deve existir. Então é como se... Que é outra maluquice, né? Porque eu acho que eu até falava isso na época, o negócio é não debater existência, é debater modus operandi, né? Aí você pode debater, né? Pô, eu concordo com o jeito que Deus leva o mundo, né? Com, sei lá, como Deus criou essa cadeia alimentar, como gere as coisas, sim ou não. Mas isso não implica em ser ateu. Ateu é questão de crença ou não crença, né? Prefixo A de negação, e theos, né? Que é Deus em grego. Então, negação é a ideia de Deus. É isso. Ou você acredita ou você não acredita. Agora, você pode acreditar em Deus e não concordar muito com o que ele permite, com o que ele faz. Tem essa visão também, né? Interessante, né? estivesse querendo afrontar Deus, né? Chegar e falar assim, nah, eu não acredito em Deus, tá? Como se estivesse mostrando a língua pra ele, eu não acredito em você. Eu confesso que faz um bom tempo que eu não vejo pessoas assim. Isso é uma coisa, eu vou falar uma coisa que é um pouco, talvez seja reducionista, mas é um troço meio adolescente. E não tô dizendo que todo mundo que demonstra esse tipo de atitude tem que ser adolescente do ponto de vista de idade mesmo. Mas é uma atitude meio adolescente, uma birrinha, uma revoltinha, uma coisinha assim, que tá fadado a... Eu acho que quando a pessoa ela critica os modus operandi de Deus com consciência que é exatamente isso, com consciência que ela não é ateísta por conta disso, eu acho que é uma profundidade filosófica muito maior do que o simples ateísmo. O que é o ateísmo na prática? É fé na inexistência. Porque provar que não existe também não tem como. Então você tem que usar fé na inexistência. É diferente do agnóstico, que esse que é o verdadeiro cético, né? Então, se o cara tá realmente consciente do que ele tá fazendo, do que ele tá pensando, pô, não é que eu não acredito em Deus, é que eu não concordo muitas coisas que acontecem, sabe? Eu fico me perguntando por que Deus permite certas coisas. Isso é completamente diferente de ser ateu. E eu acho que é bem interessante esse ponto. Eu não sei que categoria seria essa. Crente revoltado? Não sei qual. Enfim, não sei. Surgiram nomes aqui nos comentários. Não sei que categoria de pessoas seriam essas, né? O apateísta não, apateísta não é. Apateísta é aquele que não liga pro assunto. Agnóstico não é, e o ateu é um militante reverso, né? Seria o pregador do evangelho ao reverso, né? Ele se importa com o assunto, ele só vive falando de Deus, só vive falando de igreja, de Bíblia. Então o ateu é uma espécie de crente também, né? Só que de uma denominação diferente, é o lado oposto da mesma moeda. Então o que seria essa categoria de pessoas que não são ateístas, porém não concordam com o jeito que Deus fez o mundo, ou conforme Deus leva o mundo, encara as injustiças, as maldades, as crueldades e não faz nada, né? Então, eu acho que isso aí é uma profundidade até maior filosófica e essas pessoas deveriam ser mais respeitadas. Eu não vejo como uma birra, não. A não ser que ele não tenha muita consciência disso. Ele bate no peito, diz que é ateu e realmente pensa que é ateu, porém, ele nem... não é nem que ele não acredita, e sim que ele não aceita o jeito conforme esse Deus conduz a vida, né? Ao término. Isso não é diferente de nenhuma dessas ondas que a pessoa entra, né, que ela fica muito empolgada, tal, não sei o quê, e depois ela abandona. Tem gente que faz isso com música, tem gente que faz isso com visão política, tem gente que faz isso com tudo, com religião também não é diferente. Vou abandonar a religião porque, sei lá, tô com raiva, ou porque é fashion, porque tá na moda, né, tal. Tinha muita gente na época do livro do Richard Dawkins lá, né, 2007 até 2011, 12 mais ou menos, que achava bonito falar que é ateu. Você ia depois olhar e você via que a pessoa acreditava numa cacetada de coisas que você falava, pô, essa pessoa não é ateia. Mas ela falava pra todo mundo, sou ateia, tal, não sei o que, porque era cool na época, né? Era legal falar que era ateu, mas a pessoa não era, né? Mal... É igual hoje, até hoje. O cara se diz ateu, né? Mas ele acredita na NASA, por exemplo. O Pirula é um deles, né? O Pirula acredita fielmente naquilo que ele aprendeu na universidade, acerca da paleontologia, que dinossauros têm milhões de anos. Ele acredita naqueles métodos ali que levam um número enganoso. Ele acredita que o homem foi na Lua, muito provavelmente, né? Claro que ele acredita na evolução, né? E aí, tá acreditando em um monte de coisa, né? Empirismo não tem. Não sabia, talvez, o que significava ateísmo, alguma coisa assim. Ainda que haja uma pequena distinção entre ateísmo e ceticismo, né? Então, por exemplo, ateísmo é não acreditar em Deus. Então, sei lá, tem religiões ateias como o budismo, por exemplo. Mas, no caso do ateísmo,
eu esticaria, quando você tá falando de ateísmo, pleno, putz, tô falando coisa que o pessoal vai ficar com raiva de mim, né? Mas enfim, né? Depois o Daniel Gontijo me corrige. Mas enfim, um ateísmo pleno, digamos assim, eu incluiria aí também espíritos, alma, né? Então, reencarnação, essas coisas todas, eu incluiria, tá? Então, o budista, nesse caso aí, né? Pra ser ateu, você também não poderia ser budista, tá? Mas, se você usar... Calma, ateu é só não crença em Deus, né? Literalmente isso. Agora você já não pode mais acreditar em outras questões, tipo espíritos, né? Ou reencarnação, ou karma, igual os budistas, os pirahãs, né? Aí já começa a enumerar os combos. Daqui a pouco chega na questão política, daqui a pouco chega na questão científica, que é aquilo que eu sofri por muito tempo dessa galera, né? Descobrindo minha visão política, minha visão científica, eu já era taxado de falso ateu, né? Que é a falácia do escocês, né? Definição estrito sensu é só Deus. Mas que seja, muitas pessoas diziam que eram ateias e na verdade não eram. Então isso que você falou, realmente, desse lance da pessoa dizer que é ateia e de repente voltar a uma religião e depois dizer que é ex-ateu, isso aconteceu bastante. Aconteceu bastante e eu vi acontecer muito justamente nessa virada de 2000, entre 2013 até 2018, não, 17, 18 também, vai em 2013, 2018. Principalmente no crescimento na expansão do olavismo. Quando as olavetes começaram a aumentar muito em número, você teve ali um movimento contrário ao ateísmo muito forte, né, que tinha uma coisa a ver também com deixar os católicos como sendo cool, né? Olavete, já pra pichar o termo, né, daqueles que ouvem o que o Olavo de Carvalho tem pra dizer, ou seja, é um Olavete. Mas ele não se auto-rotula como Darwinete, que aí é um termo pejorativo, né? Aí não, né? Cara, isso aí tá indo, sabe pra quê? Pra que caminho? Pro bom e velho falácia do escocês de verdade. Bom, se você saiu daquele grupo ali, cara, não, você não foi aquilo de verdade, que é igual o que eles criticam nos crentes, né? Quando o cara sai da igreja, e muitos ateus passam por isso, sai da igreja e os caras são rotulados de quê? Não, você não conheceu a Deus de verdade. Você não teve um encontro verdadeiro com Deus. Ah, é porque você não teve um real batismo com o Espírito Santo. Por isso que você apostatou da fé. Cristão de verdade fica até morrer. Então eles estão... É a mesma coisa, pessoal. É o lado oposto da mesma moeda. Podem reparar isso. Você quer ver como é que vai partir para esse caminho? Já tô vendo. Especialmente os católicos, né? Eu sei que depois o Olavo teve as brigas dele com os protestantes, mas principalmente os católicos, né? Passar a ficar uma coisa cool e tal. Então você vê que as Olavetes começaram a fumar e punham os livros atrás, tudo bem que eu também ponho, mas enfim, era uma coisa meio assim, pra montar uma figura, né? Uma imagem, né? Algo assim que lembrasse o Olavo e tinha que ser católico. Então eu acredito até que muita gente que foi pro catolicismo nessa época também não era especificamente católico, talvez não fosse nem cristão de fato, mas eu já vou falar disso, e dizia que era porque isso era cool. Então você tem muitas nuances sociais ali envolvidas. Será que as pessoas dizem que confiam na vacina porque é cool? Será que as pessoas dizem que acreditam no que a NASA informa? Descobrir um planeta a bilhões de quilômetros da Terra, bilhões de quilômetros-luz da Terra... é isso aí. Porque passa um sinal de virtude, assim como a questão de vacina, assim como a questão da evolução. Porque é cool, mas só que esse cool é largo, hein? Porque o espaço-tempo que esse onda cool, né, das pautas progressistas, e, né, tá bastante ampla há muito tempo, né? Não é só uma ondinha breve, não. Né, de aceitação em grupos que fazem com que algumas pessoas digam que são ateias e não são. Isso quer dizer que não existe ex-ateu? Não. Eu conheci ex-ateus sinceros. A pessoa era ateia mesmo e a pessoa deixou de ser ateia depois. Dessas pessoas que eu conheci que deixaram de ser ateias, se eu somar todas, que não são muitas, mas enfim, eu conseguiria encontrar dois motivos para elas deixarem de ser ateias. Um deles, que é o mais interessante de todos, é efetivamente a pessoa ter tido uma experiência pessoal que indicou alguma coisa de transcendente. E essa experiência pessoal conduziu ela a questionar o ateísmo e a deixar de ser ateia. Possível que muitas pessoas aqui nos comentários vão falar isso, né? Vai ter uma experiência pessoal. E essa experiência não tem como compartilhar. Então essas pessoas que eu conheço que deixaram de ser ateias por esse motivo, quando... É aquela questão empírica, né? Que nada... não tem nada melhor para provar uma situação qualquer, seja lá qual seja o assunto, do que o empirismo. Nós temos várias ferramentas para se chegar ao conhecimento. Um deles é a ciência. O outro tratam como a única, né? Praticamente um ser autônomo, a ciência, né? Esse pessoal todo aí, principalmente ateu. Mas não, a ciência é apenas uma ferramenta, uma das, para se chegar ou não ao conhecimento. Então nós temos a ciência, nós temos a filosofia, nós temos a história e nós temos o empirismo.
Posso estar esquecendo de alguma outra ferramenta, mas as 4 principais são essas. Mas, meu amigo, nada como empirismo. Tá? Pode ser que a história aponte uma coisa, que cientistas falem essa coisa. Enfim, não interessa. Todo mundo à sua volta está falando essa mesma coisa, mas você chegou lá e viu outra. Você chegou lá e experimentou outra. Você chegou lá e tocou em outra. Acabou. Essa é a verdade. Porque você não pode suplantar o que você viu, tocou, sentiu e fez com o que os outros estão falando. Você tem que estar acima. É até uma questão de sobrevivência. Você vai priorizar você. Você até gosta da outra pessoa. Você até ama outra pessoa. Mas no momento que, sei lá, vai cair um meteoro na sua cabeça, meu irmão. É cada um por si. Cada um corre ali com as suas pernas. Correto? E você até torce pro outro também não ser ferido. Mas você vai salvar sua pele primeiro. Para depois ver se os outros estão bem. Uma questão de sobrevivência. Então o empirismo é uma questão de sobrevivência. Você tem que priorizar o empirismo. Elas me falaram isso, elas não pretendiam me convencer do contrário, porque elas sabiam que isso era impossível, porque falaram, só eu vi o que eu vi, você vai achar que é uma ilusão, uma alucinação, alguma coisa assim, e eu no seu lugar também acharia que era uma alucinação. Eu só sei que não é uma alucinação porque quem sentiu fui eu. Então basicamente essa é a argumentação. E faz todo sentido, né? Eu não tenho como estar no lugar da pessoa, e a pessoa mesmo reconhece que é difícil de acreditar ou difícil de compartilhar com quem não sentiu. E tem um outro motivo também que eu já vi de pessoas deixarem de ser ateias. São aquelas pessoas que quando elas admitiram, vai para si mesmas que Deus não existia, alguma coisa assim, elas fizeram isso com uma fundamentação muito rasa, ou muito superficial. Ou mais consistente. E aí, ao contrário do que fizeram antes, não foram buscar uma contra-argumentação. Então, eu já fui exposto a argumentações que para muita gente são convincentes, né, sobre a existência de Deus, mas eu fui atrás também das contra-argumentações, né, e tipo, meio que isso daí para mim não fez diferença, tá, eu continuei não acreditando. Eu particularmente acho que a pessoa podia ter ido um pouco mais além na sua pesquisa, mas cara, eu fico pensando também, se a pessoa tá satisfeita acreditando em alguma coisa, que fique, sabe? Eu acho assim, o problema é quando vira um fanático, né? Aí é complicado, porque ela pode arruinar um monte de coisas. Mas, por exemplo, que nem a Sinapse falou aqui que gostaria de não ser ateu. Gostaria de ter algum tipo de fé, principalmente em momentos difíceis. E eu acho que eu também entro nisso, né? Eu posso fazer um outro vídeo do Pergunte ao Ateu, olha aí, eu não querendo influenciar as perguntas aqui embaixo, mas eu gostaria de talvez falar em algum vídeo sobre o que eu sinto falta. Isso prova que a natureza humana é voltada para isso, né? Tá no arquétipo do filogenético. Não adianta. Se você tira a religião, você tira uma... Nem somente religião organizada, tá, pessoal? Você tira a crença no transcendental, fica uma lacuna no teu ser, no seu psicológico, que você, de forma inevitável, vai acabar preenchendo, principalmente com o quê? Com estado e com ciência. E aí gera coisa que, se já era ruim com a religião, vai ficar pior agora. Se era bom com a religião, mas por algum motivo, sei lá, influência dos amigos, universidade, professores de sala de aula, toda essa agenda 2030 progressista, fez você perder essa fé, então você vai ficar com aquela lacuna aberta. E isso vai ser preenchido com Estado e com ciência. Tá? E aí você vai divinizar o Estado e a ciência. Entendeu? Porque é o campo onde só encaixa uma peça. Crença, fé, dogma. Você tirou a questão espiritual. Aí você vai encaixar Estado e ciência. Aí você vai transformar o Estado com pautas dogmáticas, inquestionáveis, falácia do apelo à autoridade. Mesma coisa na ciência. Eu acho que é muito pior. Está levando a sociedade a um buraco sem fim, principalmente no Ocidente, né? Nós temos acompanhado isso. Em religião e tal. Mas enfim, tá, não tô influenciando ninguém a perguntar isso, tá bom? Mas eu acho que sim, é justo que você em momentos difíceis queira, né, acreditar em Deus. Eu acredito até que muitas pessoas que se dizem ex-ateus, né, apesar de que aí não, agora eu vou dividir mesmo em compartimentos pra gente poder refletir sobre isso, tá? Vamos lá, pessoas que se dizem ex-ateias. O que pode ser? Uma, exatamente isso que você falou. Pessoas que não eram ateias de fato, simplesmente tinham raiva de Deus, alguma coisa assim, e depois quando passa essa raiva, falam pra todo mundo que era ex-ateu. Essa pessoa... Eu não acredito nessa hipótese número 1, tá? Pessoas que tinham... Igual eu falei no início. Você continua crendo. E você fica com raiva de Deus, assim. E aí começa a militar contra Deus, mesmo acreditando nele.
é uma coisa que eu acho que não existe esse tipo de categoria. O que existe é um aprofundamento filosófico de alguns poucos que não entram nessa seara de existência ou não existência, eles são até meio agnósticos, vamos botar assim, porque é complicado, pessoal. O relacionamento humano é um degradê muito extenso e as nuances de cores vão indo aos poucos. Né? Não existe nenhum salto lógico, nenhum pacote fechado nas nossas vidas. Né? Então eu penso que a pessoa é até agnóstica, mas ali pensa, poxa, se existisse Deus eu não concordaria com como ele leva o mundo. Não concordaria com como ele fez o mundo e certas coisas que ele permite, enfim. Isso eu acho que é um aprofundamento filosófico interessante. Agora, o cara que simplesmente continua acreditando, mas diz para os outros e até milita em rede social contra a ideia de Deus, mesmo acreditando, acho que essa pessoa é maluca. Não é nem ateísta, não é agnóstico, não é crente, é um crente, mas é um crente que não gosta de Deus. Sei lá, uma coisa meio doida, né? Pessoa não era ex-ateia. Essa pessoa, ela nunca deixou de acreditar, ela só ficou com raiva. Duas, como eu falei, a pessoa que é genuinamente ex-ateia. É mais provável que tenha sido ateu mesmo e simplesmente deixou de ser, do que simplesmente um cara que era crente e só ficou com raiva de Deus. Eu acho muito mais provável, tá certo, a navalha de Ockham é um problema. Na verdade é uma espada de dois gumes, né? É complicado, né? Não é só porque é a questão mais provável, mais fácil, que é a verdade. Eu não concordo muito com a navalha de Ockham, mas o mais provável aí, cara, eu acho que é a pessoa que realmente era ateísta e deixou de ser, do que uma pessoa que continua sendo crente, mas ficou com raiva de Deus e começou a militar contra Deus. Isso não faz muito sentido, né? Sei lá, o que vocês pensam? Eu acho que não. Mas é uma pessoa que nunca tinha tido um fundamento muito grande para o seu ateísmo, e aí depois, né, argumentos religiosos um pouquinho mais elaborados a convenceram do contrário. Pessoas que tiveram alguma experiência transcendental individual que não tem como comparar. Esse número 2 é bem interessante, né? Assim, se você for ver por um aspecto, eu me apeguei a muito isso, no aprofundamento, por isso que diz, não sei quem é que diz isso, se eu achar e eu boto na tela, que o camarada falou o seguinte, ciência te leva ao ateísmo. Muita ciência, ou aprofundamento da ciência, não me lembro a frase, te leva a Deus novamente. Então acho que é mais ou menos isso. Eu não aprofundei tanto cientificamente, mas aprofundei muito filosoficamente e empiricamente. Né? Então, esse argumento 2 se encaixa num dos motivos também por que eu deixei de ser ateu. Inclusive tem um vídeo aqui já no canal, vai estar passando aí no card, dos 4 principais motivos do porquê eu deixei de ser ateu, tá? Do contrário. Pessoas que tiveram alguma experiência transcendental individual que não tem como compartilhar com ninguém, né? Não dá pra você fazer os outros acreditarem. E também colocaria esse ex-ateu, a pessoa que se diz ex-ateia, de desespero. Isso é bem interessante, porque aí é a situação oposta do primeiro exemplo. A pessoa é ateia de fato, por causa dessas conclusões, não consegue acreditar em nada genuinamente, mas ela quer acreditar tanto que ela se coloca como religiosa ou como tendo algum tipo de fé. Principalmente em momentos de muita dificuldade emocional, psicológica e tudo mais, a pessoa se coloca como tendo alguma fé, mas na verdade ela tentando se convencer de que existe e não acredita de fato. É bem complicado isso também, né? Querer acreditar, eu também queria. Eu queria mesmo acreditar literalmente uma verdade absoluta na minha vida, que no final das contas tudo o que está acontecendo no nosso mundo, no nosso país, Deus está no controle e esse Deus vai intervir mais cedo ou mais tarde. No caso aí da visão cristã, Jesus vai voltar, vai destruir toda essa corrupção, toda essa maldade, todo esse engano e vai separar aquelas pessoas boas, honestas, e essas pessoas vão continuar vivas e você vai encontrar, aí já uma visão mais espírita, né? Mas eu acho que evangélico acredita nisso também, que é que você vai encontrar seus parentes queridos que já foram, e todas as pessoas más e cruéis vão pagar por isso. A impunidade reina, mas um dia Jesus vai fazer justiça. Cara, como eu queria que isso fosse realmente verdade. Até mesmo uma visão apocalíptica. Como eu tô torcendo para que isso seja verdade, que isso realmente aconteça, né? Com todos esses sinais no céu acontecendo, né? Com OVNI, um monte de coisa aparecendo. Então a gente fica meio que torcendo mesmo que isso seja verdade, mas em nenhum momento isso influencia na minha vida prática do dia a dia e muito menos nas minhas opiniões deixadas aí ao público. Tá? Não me deixo levar por essa preferência, pela minha vontade. A minha vontade não sobrepuja
uma realidade racional que eu consigo observar, tá? Mas que eu queria que isso tudo fosse verdade, eu queria. Eu queria mesmo que o cristianismo tivesse certo, que Jesus realmente existisse, tá? Mas eu não deixo isso sobrepujar a minha razão. Bom, Então essa pessoa é uma que vai dizer que é ex-ateia. Ou vai dizer que é religiosa, né? Pode ser que ela nunca tenha passado por uma fase de ateísmo declarado antes, mas essa pessoa é ateia e não quer admitir para si mesmo, tá em negação. Não quer admitir que é ateia porque não enxerga ali uma beleza na vida, alguma coisa assim, né? Ou uma esperança na vida. Não existindo ali algo mais, né? Como uma divindade, ou vida após a morte, ou algo do tipo. Eu comento um pouquinho sobre isso, bem pouquinho, em um dos Pergunte ao Ateu, tem uns 3 anos já, falando sobre se o ateísmo gera depressão. Tem um vídeo da série falando isso, vocês procurem aqui, né? Talvez eu coloque aqui no vizinho para facilitar. Então, tem essa questão aí, né? Daquela pessoa que nunca acreditou, mas ela diz acreditar por desespero, ou então por modinha. Então, muitas dessas pessoas que viraram católicas... o que eu acho? Eu acho que o ateísmo é uma coisa muito extrema, tá muito na ponta extrema da régua por nada. Eu acho que, como ele botou aí, ateísmo leva à depressão, muitas das vezes sim. Né? Quantas das vezes eu falo pra vocês, nos 5 anos que eu tive no meio dessa galera, o que eu mais vi foram ateus com problemas mentais sérios, né? Problemas de relacionamento muito sérios com outras pessoas. Você vê isso nitidamente nos vídeos que eles gravam, né? Muitos não falam coisa com coisa, são meio tantãs mesmo, cardenal mesmo, sabe? Então, pra quê, né? Pra quê? Porque você não tem prova de nada, né? Não era preferível você ficar ali no agnosticismo mesmo, parar ali? Pra que adentrar o ateísmo, né? Parece que não é questão de escolha, mas muitas das vezes é por influência do seu meio, cara. Esse meio secularizado, esse meio onde a ciência virou um deus, isso força psicologicamente a pessoa a adentrar nesse negócio de ateísmo, cara. Né? Não deixa de ser uma influência externa também, cara. Será que ateísmo não é uma simples escolha? Eu também pensava que não era, mas pode ser que seja, cara. Fatores psicológicos dos mais variados. É igual os evolucionistas, igual a eles, né? Pensam que a nossa mente, a nossa capacidade cognitiva veio de um processo evolutivo aleatório, cara. A nossa mente deriva do chimpa. Por que a gente tem tanta certeza das nossas convicções assim? Não era pra ter, né? Por causa do Olavo, tal, não sei o que, muitas vezes não passaram a acreditar em nada, simplesmente quiseram se inserir em um grupo, quiseram estar dentro de um grupo, mas no fundo não acreditam. E aí, vale uma reflexão interna para as pessoas. O que faz você acreditar de fato? Isso é uma coisa bem importante. Porque, por exemplo, eu vou falar do cristianismo que é a religião mais próxima da gente, né? Pelo menos a grande religião, né? Você tem várias divisões ali dentro, mas vou falar do cristianismo como um todo. Você que é cristão e está me vendo, para você ser considerado cristão, essencialmente, o principal de tudo, o fundamental, é você acreditar que Jesus ressuscitou. Ponto. Você tem que acreditar que Jesus voltou dos mortos. Toda aquela outra parte do nascimento de Jesus, mesmo dos milagres de Jesus, o ideal é que você acredite nisso também, mas até onde eu sei, isso não é fundamental. Você pode até tentar achar interpretações diferentes para o nascimento, interpretações para a vida de Jesus, mas a ressurreição você não pode relativizar. Se você é cristão de fato, você tem que acreditar que Jesus ressuscitou. Ponto. Caso contrário, você não é cristão de verdade, ou você só se baseia no cristianismo para ter uma fé que pode dizer que possa ser, entendeu? Por exemplo, o Islã acredita que Jesus era um profeta, que veio, foi enviado de Deus e tal, mas não acredita na ressurreição, né? Os muçulmanos, né? Também não sei direito com relação aos espíritas, se realmente eles acreditam na ressurreição literal de Jesus, mas tudo bem, acredito que sim, mas que seja. Então, você que é cristão, e agora eu vou falar especificamente para os cristãos, você acredita de fato que Jesus ressuscitou? Que um corpo morto ficou 3 dias morto, com morte cerebral, tá? Agora eu tô falando literalmente, não tô falando de uma possível interpretação, não. Tô falando de transcendência mesmo, de Deus intervir. Uma pessoa morta, completamente morta, 3 dias, eu não sei se vocês já viram cadáveres de 3 dias, né? Sei lá, às vezes o velório acontece muito tardiamente, tal, não sei o quê. Em 3 dias o cadáver já tá com algum tipo de deterioração ali, né? Por menor que seja. A pessoa ficou morta por 3 dias e depois ela fisicamente ressuscitou por milagre divino. Você realmente acredita que Jesus ressuscitou depois de 3 dias? Eu não estou aqui fazendo um confronto com você. Eu estou apenas fazendo uma pergunta sincera. Se você efetivamente acredita. Você tem que acreditar nisso literalmente para ser cristão. Não é uma interpretação, não é uma coisa de não, talvez não tenha sido assim. Não, veja bem, dá para tentar. Não. Tem que ser literal. Senão você não é cristão. O quanto
as pessoas que se dizem religiosas são de fato aquilo que elas acreditam que são. E o quanto elas não se dizem religiosas, e aí depende de qual religião, ou acreditar em Deus, etc., por uma questão de conforto. Não vou nem falar de pertencimento a um grupo, né, da pessoa se dizer cristã porque todo mundo é cristão e se eu não for, eu vou apanhar, né, ou vão parar de falar comigo, ou vão achar feio, vão me zoar. Eu tô falando assim, de você realmente acreditar nisso por uma questão de conforto. É confortável acreditar na religião. Você entendeu? Para você ser realmente um fiel. Realmente é uma boa pergunta, né? Mas vale para todos os segmentos também. O quanto que você não acredita também para ser ateu? Será que o Pirula acredita fielmente o quanto ele acredita que, por exemplo, a NASA consegue descobrir planetas que estão a bilhões de quilômetros-luz daqui? O quanto que ele já parou para pensar sobre isso? Para refletir profundamente com calma? Acho que isso vale para vários segmentos. Quanto? Tem lá um telescópio, um belo dia a NASA capta na imensidão negra do absoluto vazio, da absoluta imensidão, um belo dia ela mira certinho, ela capta certinho a energia lá, ela mira o telescópio e acerta onde está fragmentos, não somente planeta, mas fragmentos a milhões, a bilhões de anos-luz daqui. O quanto será que eles acreditam nisso? O quanto será que eles acreditam que aquela navezinha do Atari, que a agência da Índia diz que pousou na Lua, nos últimos dias aí, o quanto que eles acreditam olhando para aquelas imagens, o quanto que eles acreditam que aquilo ali realmente é de fato uma transmissão ao vivo de uma sonda, de uma nave que seja, pousando na Lua. Você tem que acreditar literalmente em certas coisas. O quanto você de fato acredita nisso, ou você se força ou acreditar, ou a dizer, repetir para si mesmo que você acredita, porque isso te traz algum conforto. Tipo, a pessoa quer que haja alguém olhando por ela, lá em cima, sei lá, ou lá embaixo, não sei para que lado, né, pro céu. O quanto que o Pirula se esforça para acreditar que Darwin estava certo, que a paleontologia não errou nas datação dos fósseis, quando ele descobriu a questão dos fósseis, do tecido mole em fósseis. O quanto que ele não deve forçar. Lírico, né? A pessoa quer que tenha alguém olhando por ela. E para isso vem um pacote. Então muita gente pode chegar e falar assim, olha, para mim é irrelevante se Jesus ressuscitou ou não. Mas eu quero que Deus exista, eu quero que alguém esteja olhando por mim aqui embaixo, esteja guiando meus passos, esteja me protegendo. E a Bíblia diz que é Jesus, então eu acredito em Jesus. Isso não te faz cristão. O que te faz cristão é acreditar literalmente que um corpo ressuscitou depois de 3 dias e ascendeu aos céus. Você realmente acredita nisso? O quanto que isso é uma fé genuína, o quanto isso é vontade de acreditar. Isso é uma reflexão que eu acho que muita gente acaba se furtando. Mas veja que isso não tem nada a ver com ex-ateu, né? Esse assunto todinho até aqui, dessa parte de ressuscitação de corpo de Jesus, não tem nada a ver com o assunto ex-ateu, né? Se existe ex-ateu. Mas enfim, ele acabou enchendo essa linguiça aí com o tema. De fazer, porque dói. Então, quando o Sinapse chega e fala que ele tem um pouco de inveja de quem acredita, de quem tem fé em momentos difíceis, eu acredito que algumas pessoas que têm fé talvez não tenham de fato e também estão lá forçando a barra para acreditar, porque a vida é difícil, a vida é dura, a vida é complicada. E não... mas muita gente pode estar forçando não acreditar também porque é mais confortável saber que não vai estar sendo visto por ninguém, né? As pessoinhas aí, né? Que as menininhas abrindo seu OnlyFans, os corruptos, né? Então, para muita gente é confortável também pensar que ninguém está vendo ela e está anotando seus crimes para que futuramente seja julgado. É muito confortável pensar também que não vai existir inferno, não vai existir um julgamento de Deus, que a mão de Deus vai pesar, seja lá qual for esse Deus, tá? Independente de religião ou não, tá? Porque tem visões de deuses fora de religião. O deísmo tá aí para comprovar isso. Então será que também não é um conforto para alguns? Pensar que não existe nada? Ora, se não existe Deus, Deus somos nós, né? Será que isso não traz um conforto também?
saber que pode fazer as coisas às escondidas e realmente está às escondidas porque escondeu dos homens e não existe Deus, então quem está vendo ela fazer merda? Então pode ser um conforto também para muitos ateus forçarem pensar que não existe nada. Não tô dizendo que não tem gente que não acredita de fato, tá? Pelo amor de Deus. Né? Vocês não me interpretem mal. Eu tô fazendo esse questionamento para quem tá assistindo aqui. Mas não tô dizendo que não tem pessoas que... Sabe? Mas pode soar inadequadamente que eu tô dizendo que não existe quem acredite de fato. Não é isso que eu tô falando. Eu só tô cutucando, né, a pessoa que acredita até para ela poder saber mesmo. Às vezes ela chega e fala, não acredito de fato. Eu falo, tá bom, então ótimo. Mas eu acho que é importante fazer esse autoquestionamento. Eu acho que é fundamental. Porque senão você pode estar aí se enganando. E aí, eventualmente, você pode pegar no pulo alguma pessoa que se diz ex-ateia aí. Uma vez eu perguntei para um casal de colegas, né, que eram da igreja, na época eu era ateu, e falei daquela passagem, né, que é muito chamada aí de The Walking Dead da Bíblia, né, que quando Jesus morreu e tal, aí naquele momento o véu do templo se rasgou, aí caiu o templo, aí os mortos, os justos, né, que estavam mortos, saíram de suas tumbas, começaram a andar em Jerusalém e foram vistos por muitos. E eles não acreditavam, assim, eles ficaram surpresos sobre essa passagem, não tinham ouvido ainda essa passagem. Eles já estavam há alguns anos na igreja, acho que uns 2 anos, alguma coisa assim. Não, mas isso está na Bíblia? Eu falei, tá. Quer ver? Pega a tua Bíblia lá, tá a passagem assim, assim, assada. Aí ele leu lá na hora. Eles ficaram, assim, bem desconcertados de estar aquilo escrito lá. E, enfim, é que negócio, né? O assunto meio que desconversou. Eu vi que eles meio que... aquela coisa, caramba, eu tenho que acreditar nisso também. Esse é o problema de se comprar um pacote, de se rotular. Né? Você vai ter que, mais cedo ou mais tarde, defender todo um pacote que você sequer imagina que existia dentro daquele combo, né? Mas aí eu te pergunto uma coisa, será que essas passagens assim, será que realmente condizem com a verdade? Se não, será que por não estar aquelas passagens, não, os mortos não ressuscitaram não, cara. Aquilo ali foi uma coisa acrescentada para poder divinizar mais a coisa, ficar uma questão mais fantástica. Por incrível que pareça, antigamente era assim, para tentar convencer melhor. Você vê que os evangelhos mais arcaicos tratam de um Jesus mais humano, como o de Marcos, e os evangelhos mais tardios, mais próximos a nós, né, tratam de um Jesus cada vez mais divino, que é para justamente aumentar a chama, que vai com o tempo se apagando, né, essa brasa fora do braseiro, então o tempo vai passando, as pessoas precisam de uma reafirmação para manter a fé, né? Aí vão botando um Jesus mais fantástico, mais super poderoso, igual geralmente os super-heróis nas continuações dos filmes, né? Vão ficando cada vez com mais atributos, os heróis de filmes de ação também. Então será que não é isso? Mas isso refutaria o fato de ter um Deus, até um Deus daquela religião mesmo, mas só que alguns escribas corruptos botaram coisas a mais para ficar mais fantástico, e isso geraria até uma descrença no futuro? Não, vamos enfeitar tanto pavão aqui, mas esse enfeitar tanto pavão teve um efeito rebote. Como um cara que toma anabolizante para poder ficar mais forte e mais rápido. Porém, se ele exagerar nas doses, ele se ferra, acaba perdendo tudo e ainda ficando doente, até mesmo morrendo. Então será que alguns escribas corruptos, os imperadores romanos pós-Constantino, ali botando o cristianismo como instituição, será que não acrescentaram coisas que aqui, no nosso tempo agora, iriam arrebentar essa corda, ia estourar essa bomba, porque enfeitando demais o pavão, as pessoas iam acabar descrendo no futuro? Será que isso não é uma armadilha do sistema para a gente descrer de um Deus verdadeiro que conta as passagens mais simples de um Jesus mais humano? Será que a passagem que literalmente trata de um Jesus humano o desqualifica como um ser divino? Será que essas passagens mais folclóricas, mais mitológicas, mais surpreendentes e fantásticas não são propositais para que hoje a gente desconfie da história? Fica a questão da profundidade filosófica, né, pessoal? Na verdade não é. Ou uma pessoa que sempre foi ateia e nunca admitiu para si mesmo e tá aí dizendo que é religiosa. Tá? Então, existe ex-ateu, com certeza, mas eu... É aquilo, será que o corpo de Jesus não ressuscitando mesmo literalmente o desqualifica toda a história, até as coisas verdadeiras? Vamos supor que não ressuscitou o corpo.
que não ressuscitou o corpo. Será que isso é o suficiente para desqualificar a existência de Deus? Talvez do Deus do cristianismo, mas de um Deus geral fora do cristianismo. Não, eu acho que é muito pouco para você ser taxativo e se rotular como ateu, tá? Eu tenho realmente meus questionamentos com relação a uma boa parte das pessoas que se dizem ex-ateias. Uma boa parte, realmente, eu diria que... Entendeu? As duas coisas. Ou a pessoa realmente achava que era ateia e não era, e aí passa a dizer que é ex-ateu depois que enfim, volta pra religião. Acho que ninguém ia fazer isso, repito, até porque ateu não carece de crédito na sociedade, no meio familiar, no meio profissional. Ainda mais em países como o nosso, altamente religioso. Então por que o cara ia se forçar a dizer que era ateu para ficar bem? Acho que não, acho que realmente era ateu, assim como eu era, e eu tenho como provar isso, o meu material antigo tá aí. E vocês sabem, vocês viam, quem me acompanha há bastante tempo sabe disso. E simplesmente você chega à informação, porque a gente não nasce sabendo, a informação está distribuída, descentralizada. De repente você se depara com informações, principalmente no campo histórico, no campo filosófico. História e filosofia está revelando muita coisa, pessoal, nos mais variados assuntos da vida, tá? Você tem que prestar muita atenção, ter muito carinho por essas duas matérias, tá? História e filosofia. Muito mais do que a ciência. Porque a ciência já foi muito aparelhada pela política, a história também pode ser, tá? Mas, ultimamente, as matérias mais importantes estão sendo essas. Claro, o empirismo também, obviamente, a mais importante de todas. Empirismo, história e filosofia. Está revelando muito mais a verdade do que a ciência hoje em dia. Tá? Muito carinho a essas três matérias, essas três ciências, que você vai realmente descobrir o que é essa Matrix. Tá? Ou a pessoa nunca foi ateia, falou que era por modinha e depois começou... Como ateia por modinha? Eu acho que não, cara. Eu acho que era ateu mesmo e veio novas informações e a pessoa mudou a visão. É simplesmente isso. Ser ateu não é nada demais também, se você for ver. Tá? Também é apegado à fé, às coisas da ciência, é apegado à fé, a tudo aí, é apegado à fé na questão de não existência. A não existência é fé também. Você crê na não existência. Quem não crê de jeito nenhum é o agnóstico. Nem na crença, nem na descrença. Nem na não existência, né, melhor dizendo. Então ele fica no ponto do meio ali, ainda com a questão em aberta. Esse é o verdadeiro cético. É o que questiona os dois lados. É o que analisa com atenção os dois lados sem ridicularizar. Não é determinista igual o ateísmo, né? Só falar que não era mais quando isso deixou de ser modinha e, enfim, dizer que era religioso passou a ser mais legal. Tá? Então eu acho que uma boa... Numa sociedade altamente religiosa como a nossa, ninguém vai se dizer ateu por modinha. É muito difícil, a não ser que ele esteja realmente ali envolvido em, sei lá, em algum partido de esquerda, em militância de esquerda mesmo, sei lá, desses grupos minoritários militantes aí de esquerda. A não ser isso, tá ali, é turma de faculdade, da federal, aí começa, né, a entrar naquele clima ali, aí acaba se rotulando como ateu. Mas a maioria aí, cara, dos ateus nem estão em faculdade federal e nem nada disso para se envolver com a bolha ali, né, com a influência do derredor. Então não vai se dizer ateu por modinha e contrariar a família, poder... Até porque a maioria dos ateus estão no armário, a grande prova é essa. A grande maioria dos ateus estão no armário. Nem no censo do IBGE se declara ateu. Essa que é a realidade, né? Então acho que essa opção de argumento não cola, não. Boa parte, talvez a maioria se enquadre nesses dois aí. Não tenho como fazer aí uma estatística, não sei, mas a maioria se enquadraria nesses dois. Acho que não. A maioria era ateu e realmente deixou de ser igual a eu. Mas tem, obviamente, algumas pessoas que são de fato ex-ateias que não entram nem em nenhum desses dois casos, tá? E não é o meu caso. Tá? Porque, como eu já falei pra vocês nesses outros vídeos e o próprio Sinapse comentou, o ateísmo, a meu ver, não é uma opção, é uma conclusão. Tá? Então, mesmo que... E conclusão de quê? Se não tem provas para essa conclusão. Não existe prova de não existência, então concluir o que sobre isso? Nada. Então você tem que ser agnóstico. O ateísmo não deveria nem existir como filosofia, né? Se eu quisesse muito acreditar, ia ser só uma vontade muito grande de acreditar. Tá bom? Se eu queria que Deus existisse ou não, não vou responder aqui porque não foi essa a pergunta, ok? Não estou influenciando as perguntas de vocês, tá certo? Tá aqui um vídeo rapidinho de fazer, ó, 33 minutos de bruto, na prática aí vai ficar com uns 20 minutos, que era exatamente o que eu queria. Bom, acho que é isso, né? Então, é isso aí, galera. Um vídeo longo aqui, né? Mas espero que tenha sido aproveitoso. A maioria dos ateus aí são meros anticristãos, porque isso apenas contesto uma religião, logo sou ateu.
Acho uma grande falha aí de pensamento, de questão conceitual, de tudo, sabe? São muito apegados ainda à religião, à própria religião que fizeram parte outrora, então eles descobrem vários erros da Bíblia, ou do comportamento de pastores, de padres, dos crentes mesmo, que dão um testemunho negativo da sua fé, né, no seu dia a dia. Aí eles vêem todos aqueles erros, aí se escandalizam, abandonam tudo. Ah, agora eu sou ateu. Se você for ver mesmo, aí nesse ponto sim, a pessoa não é ateísta, né? A pessoa é anticristã. Igual você vê aí esses ateus que a gente tem combatido, porque a gente não combate a sua descrença. Você que não tem crença e tá lá na sua. Não, a gente combate esses militantes que não te aceitam, mesmo você sendo ateu, eles não te aceitam se você não se enquadrar nas outras pautas progressistas, da esquerda progressista. Entendeu? Você tem que acreditar que dinossauro tem milhões de anos, você dos fósseis, né? Você tem que acreditar numa terra de bilhões de anos, você tem que acreditar em vacina, você tem que acreditar em tudo que a NASA fala, em tudo que cientistas falam através da mídia, né? Senão você é um falso ateu, você não é um ateu de verdade. Então é isso que tem acontecido, esse é o problema. Agora o próprio Pirula assumiu que ele pessoalmente conhece amigos que realmente são ex-ateus, que realmente eram ateus e não são mais. Pronto, né? E eu sou mais um caso desses. É possível sim, ateísmo não é nada demais e pode sim sofrer influências do derredor também. A pessoa pode também estar se forçando a não crer, para poder ficar mais à vontade para fazer merda. Isso pode acontecer sim. Olha como é que está a sociedade hoje em dia, um bando de desmiolados, principalmente os jovens. E você vê que essa postura de ateísmo é mais comum em pessoas jovens até ali os 40 e poucos anos. Pode reparar isso. Bom, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Tá? Vamos lá, até a próxima.